Efésios 2, os versos 19 a 22. Vamos ler? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, Senhor, por tua graça e por tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações e pedimos, ó Deus, que a tua palavra possa nos instruir nesta hora, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que possa atrapalhar, ó Deus, tanto a transmissão como a recepção da tua mensagem, a fim de que os nossos corações, ó Deus, possam ser transformados por ti nesta hora, Senhor. Nós suplicamos mais uma vez o perdão dos nossos pecados e pedimos a tua graça sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu mencionei então, nós finalmente chegamos nessa última figura que o apóstolo Paulo então usa para descrever o privilégio ou os privilégios que nós temos ao nos tornarmos ou sermos tornados cristãos. Nós vimos então que o apóstolo Paulo, ele menciona primeiramente aí que nós então somos uma nação, depois ele vai dizer que nós somos uma família. Agora, então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos um edifício, ele vai dizer que cresce para santuário dedicado ao Senhor, e juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, eu quero olhar com os irmãos nessa noite, dar uma verificada, então, nesses versículos, para que a gente possa entender aquilo que o apóstolo Paulo está colocando para nós e quais são as implicações, quais são, de fato, esses privilégios que o apóstolo Paulo, então, menciona para nós. Veja aí, novamente, os versos 20 a 22, que o apóstolo Paulo, então, vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A ideia geral aqui, irmãos, desses versículos que eu acabei de ler, é que Deus, então, está construindo um novo templo, uma nova habitação, do qual, então, nós somos essas pedras vivas. E essa edificação, então, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, então, vai fazer, assim como nós fazemos numa edificação comum, ele vai olhar, então, para aquilo que é o fundamento, para aquilo que compõe, então, esse edifício, e para aquilo que é o propósito, então, para aquilo que está sendo construído. Então vamos dar uma olhadinha exatamente nisso, Vamos olhar primeiro qual é o alicerce que o apóstolo Paulo menciona aí. Veja então, em primeiro lugar, que ele vai falar sobre isso, sobre esse alicerce. O alicerce, então, é aquilo que diz respeito ao início da obra. É aquilo, então, que sustenta, é a base, é o fundamento da edificação. Todos nós sabemos, ainda que de maneira leiga, vamos dizer assim, a gente sabe que todo edifício começa pela sua fundação. Ela não só é o início da obra, mas ela vai dizer a respeito, então, do sucesso, então, daquela obra. Ou seja, se o fundamento, se a base, ela não for bem fundamentada, se ela não for bem feita, certamente isso vai comprometer o restante daquela obra, do resto daquela construção. Então veja que este edifício é fundamentado, então, naquilo que o apóstolo Paulo menciona aí, no verso de número 20, ele vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então eu quero chamar a sua atenção em algumas coisas aqui bem interessantes, bem importantes para nós. Primeiramente, chama a nossa atenção aqui essa palavra, edificados. Parece uma coisa simples o que eu vou dizer, parece talvez uma coisa irrelevante, que talvez numa primeira leitura a gente passaria de largo diante disso, mas percebam que edificados, ele está na voz passiva. Ou seja, ele está dizendo para nós que não somos nós que edificamos a igreja.
mas que nós somos edificados. Ou seja, há outro então que edifica este edifício. Então o que nós podemos aprender aqui nessa menção que eu acabei de fazer é exatamente isso. Nós somos edificados. Não somos nós que edificamos, não somos nós que construímos a igreja. Além disso, então, nós podemos perceber que esta edificação que acontece conosco, ela é posta, então, sobre este fundamento, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é, então, o ensino dos apóstolos e dos profetas. A segunda coisa, então, que deve nos chamar a atenção, irmãos, é essa menção, então, que o apóstolo Paulo faz aí, sobre o fundamento. Ele vai dizer que este fundamento é os apóstolos, ou são os apóstolos e os profetas, e ele vai dizer também que é Cristo Jesus a pedra angular. Quem são esses apóstolos e esses profetas? Os apóstolos, certamente, são os apóstolos de Cristo. Aqueles 12, menos Judas Iscariotes, que os irmãos sabem que traiu o Senhor Jesus Cristo, mas Matias, que foi escolhido então no seu lugar, e o próprio apóstolo Paulo, que era considerado então um apóstolo fora de tempo, ou um apóstolo entre os gentios. Mas estes então formavam um alicerce, o fundamento da igreja. Exatamente porque o Senhor Jesus Cristo havia dado então as primeiras ordens de ensino, de envio, exatamente aos apóstolos. Então, cabiam aos apóstolos, então, a edificação da igreja, a transmissão, então, da palavra de Deus e dos seus ensinos. Os profetas, então, que são mencionados aqui, talvez você pense, então, nos profetas do Antigo Testamento, e eu cheguei a pensar que realmente era isso, né? Mas olhando melhor o texto, a gente vai perceber que, na verdade, esses profetas não são, de fato, os profetas do Antigo Testamento, mas aquelas pessoas que, juntamente com os apóstolos, estavam, então, na edificação da igreja. Aqueles que estavam ali, então, no Novo Testamento, ministrando, então, juntamente com os próprios apóstolos. E por que, então, essa ideia, né, de que esses profetas, então, eram do Novo Testamento? O próprio apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3, o verso de número 5, ele vai dizer exatamente isso, de que o mistério do Evangelho foi entregue aos apóstolos e aos profetas. A própria sequência que o apóstolo Paulo coloca aqui, de apóstolos e profetas, traz essa ideia para nós, que o apóstolo Paulo, então, está falando de profetas deste Novo Testamento. Um pouquinho mais adiante, em Efésios capítulo 4, nós vamos encontrar, então, que ali é mencionado diversos dons, e dentre eles, então, vai aparecer o dom de apóstolo e também o dom de profeta, que foi dado à igreja para que essas pessoas, então, pudessem firmar o fundamento da igreja. Mas preste atenção naquilo que está sendo mencionado aqui. O apóstolo Paulo não está tão interessado no que diz respeito às pessoas. A intenção dele não é simplesmente mencionar os apóstolos e os profetas. Mas a ideia aqui, irmãos, é que essas pessoas simbolizam exatamente a doutrina, o ensino pelo qual a igreja é edificada. Se os irmãos se lembrarem, né, lá em Atos capítulo 2, o verso 42, ele vai dizer então que os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, então, é exatamente isso, essa instrução, este ensino, estes ensinamentos a respeito do Senhor Jesus Cristo. E é isso, então, que o apóstolo Paulo diz que edifica a igreja. Paulo vai prosseguir, então, ainda nessa questão do fundamento, ele vai dizer que, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o verso de número 20. Em algumas outras traduções, você vai encontrar, né, por exemplo, na linguagem de hoje, vai trazer pedra fundamental. Se você tem a revista e Corrigida, lá vai dizer que é a pedra principal de esquina. É isso, então, que é o fundamento. O Antigo Testamento já havia feito menções a respeito dessa pedra angular, que é outro termo, então, que aparece, mas é a mesma coisa. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 28, verso 16, vai dizer, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada.
aquele que crer não foge. O Salmo 118, verso 22, vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, angular. Então, a pedra, ela é fundamental no que diz respeito ao próprio edifício, ao próprio fundamento. A igreja, então, está, ainda que sendo edificada sobre o ensino dos apóstolos e dos profetas, Paulo vai afirmar de modo claro que Jesus, então, é essa pedra angular, essa pedra principal. Ela pode ser definida como esse suporte da estrutura, é ela que determina a forma final. Ela pode ser definida como essa pedra de esquina, essa pedra de alicerce, ou seja, tudo é sustentado e tudo é arrolado sobre esta pedra. Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos, e o que o Paulo está dizendo aqui claramente para nós, é que Jesus, então, é essa pedra angular principal. Isso significa que Jesus, então, é que mantém o prédio firme. É Ele que mantém o prédio alinhado. Isso quer dizer que este edifício, ele não é edificado segundo as nossas invenções ou as nossas intenções, mas ele é edificado segundo Cristo e conforme Cristo e sobre Cristo. É Ele que dá, então, a direção sobre esse edifício. É Ele, então, que dá um alinhamento. É Ele, então, que dá a forma, então, a respeito desse edifício que está sendo construído. O fato é, meus irmãos, que a igreja está sendo edificada sobre os apóstolos, ou sobre o ensino dos apóstolos e dos profetas, e a sua pedra principal é Cristo. E isso, então, traz algumas implicações para nós. Percebam, então, por exemplo, que, em primeiro lugar, uma vez que a gente entende que a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas e de Cristo Jesus, então, como essa pedra angular, nós podemos afirmar, em primeiro lugar, que a igreja, ela possui verdades absolutas. Gostemos ou não, irmãos, a Bíblia é clara, e ela revela, então, essa distinção entre a religião verdadeira, ou a religião, ou a crença verdadeira e a falsa. E é exatamente, então, que essas verdades absolutas que o ensino dos apóstolos e os ensinos de Jesus Cristo trazem para nós. Além disso, isso significa, irmãos, que a nossa unidade, ela deve estar baseada na verdade. Nós não podemos ter uma unidade onde cada um tem um tipo de pensamento. É isso, então, que a doutrina faz com a igreja. Ela une os crentes debaixo de uma mesma crença, debaixo de uma mesma direção. Isso não significa, irmãos, que não haja lugar entre nós para algum tipo de discordância ou algum tipo de interpretação diferente, mas aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, aquilo que é primordial no que diz respeito à nossa unidade, nós não podemos nos divergir disso. É isso, então, que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Além disso, irmãos, nós podemos mencionar como implicação disto, de que o ensino de Jesus e dos apóstolos é o que mantém a igreja de pé. Isso quer dizer que uma igreja que não preza por doutrina e ensino, certamente ela está fadada a se afastar do verdadeiro evangelho. John Stott, numa frase bem famosa dele, ele diz que a igreja ela fica em pé ou cai conforme a sua dependência leal às verdades fundamentais que Deus revelou aos seus apóstolos e profetas. Logo, meus irmãos, nós não podemos ser uma igreja cristã baseada nos nossos achismos, nas nossas percepções individuais e pessoais. Nós não podemos desfrutar de unidade enquanto cada qual decidir seguir os seus próprios conceitos e as suas próprias direções. A unidade da igreja, ela não se faz sobre vários pensamentos. E no caso, então, que está sendo mencionado aqui no capítulo 2, verso 20, sobre vários fundamentos, mas apenas um fundamento é necessário. A doutrina, então, dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo Jesus, então, essa pedra angular. Então, o que nós podemos dizer, meus irmãos, é que se de um lado
o amor, ou a verdade sem amor, ela é desastrosa para a igreja, isso é verdade, né? Nós podemos também dizer, por outro lado, que o amor sem verdade é tão desastroso quanto. Se nós queremos amar as pessoas sem ter a verdade, nós também podemos trazer muitos prejuízos para a vida eclesiástica. Isso nos leva, então, à segunda parte do texto que o apóstolo Paulo menciona aqui para nós. Ele vai falar, então, da formação deste edifício. Veja aí os versos 21 e o verso 22, ele vai dizer: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce. Ele vai dizer ainda no verso 22, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados. A nova tradução da linguagem de hoje, ela traz um texto um pouco diferente, né? Mas só para a gente ter um esclarecimento, ela diz assim: assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros. Há um texto também lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, onde o apóstolo Pedro então vai dizer: também vós, como pedras que vivem, sois edificados. Nós ouvimos agora há pouco, né, a Amanda falando que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Sim, há uma verdade nisso, né? De fato, de maneira pessoal, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas também há algo que nós precisamos compreender, de que unidos também nós somos esta igreja do Senhor Jesus Cristo. E é nesse sentido, então, que o apóstolo Paulo está colocando diante de nós. Veja que ele menciona que juntos e bem ajustados, nós crescemos para santuário dedicado ao Senhor. Portanto, meus irmãos, quando nós nos reunimos, como numa ocasião de hoje, para nós então louvarmos a Deus, para bendizermos o nome do nosso Senhor, de fato nós fazemos isso de maneira individual. Como se Deus estivesse olhando para o coração de cada um de nós e percebendo as motivações e as intenções do nosso coração em estarmos louvando o seu nome aqui. Mas também nós precisamos compreender que Deus nos olha de maneira coletiva. Que Deus nos olha como uma igreja, como um corpo. Logo, então, meus irmãos, nós podemos dizer que o que enaltece a igreja não são seus membros em particular, mas a sua unidade e a sua comunhão. Algumas coisas, então, devem nos chamar a atenção no texto. Veja aí, primeiramente, que o apóstolo Paulo, então, diz que este edifício está bem ajustado. Ele vai dizer: vós juntamente estáis edificados. E se a gente talvez não compreende bem aqui o contexto, né, de como essas edificações eram feitas, a gente pode perder aqui algumas riquezas que o apóstolo Paulo está colocando aqui diante de nós. Então, deixa eu trazer aqui aos irmãos alguns esclarecimentos. Os edifícios, então, daquela época, não eram como os edifícios que nós construímos hoje, né? Esses edifícios eram edifícios de pedra. Veja, então, que o apóstolo Paulo menciona essa pedra angular. E eu já mencionei agora há pouco que o apóstolo Pedro vai nos chamar também de pedras vivas, né? Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Então veja que o modo de construção é um pouco diferente do que nós conhecemos hoje. Então essas pedras que edificavam, elas eram então encaixadas à medida então que o prédio ia sendo construído. Elas não eram simplesmente colocadas, não era algo automático. Ela não tinha assim um formato bonitinho como a gente vê nos tijolos atuais, né? A gente vai ali, a gente não faz muita medida, basta você seguir ali o prumo e vai embora. A edificação então segue caminho. Naquela época então não era exatamente dessa maneira. Então imagine aqui a cena, irmãos. Aquele edificador então pegando aquela pedra e tentando então encaixar naquele edifício. Ele tira então aquela pedra, ele pega uma segunda pedra e tenta colocar novamente como uma pedra ali para encaixar naquele edifício, não dá certo. Ele pega então uma terceira pedra e ele então encaixa ali, e parece que essa pedra realmente vai funcionar, mas ele precisa tirar um pouquinho daquela pedra, ele precisa quebrar um pouquinho ali para que ela encaixe naquele edifício. Assim então ele pode agora colar, assim ele pode então solidificar, ele pode então colocar essa pedra neste edifício. Então olha que lição maravilhosa que nós temos aqui diante de nós. Nós somos essas pedras,
que Deus ajusta, que Deus molda, que Deus quebra, que Deus vai colocando então neste edifício conforme a vontade dele. E ao mesmo tempo então que Deus vai trabalhando em nós, vai nos polindo, vai nos quebrando, Ele também está construindo a sua igreja. Ele está edificando o seu povo. Ele está juntando pedra com pedra para que isso então molde esta edificação e isto então cresça para a glória de Deus. Uma outra coisa, irmãos, que deve nos chamar a atenção é o fato então do apóstolo Paulo então falar sobre este edifício, mas percebam que ele usa esse verbo cresce. Às vezes essas coisas passam despercebidas por nós, né? Mas quem é que fala que o edifício cresce? Parece uma coisa meio contraditória, né? Antagônica. Um edifício que cresce. O que o apóstolo Paulo então está dizendo aqui para nós é que por mais que este edifício pareça uma ação extremamente administrativa ou metódica, colocando pedra sobre pedra, ou tijolo sobre tijolo, na verdade, esse crescimento, ele se dá de maneira natural. Embora a igreja, então, seja este edifício, ela cresce, então, naturalmente. Embora a igreja seja esse edifício que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, ela é orgânica, ela é viva, e ela cresce, então, naturalmente. Isso então nos faz lembrar, meus irmãos, a maneira como a igreja primitiva então tinha os seus primeiros cristãos. Se você então perceber ali no livro de Atos, você vai ver exatamente esse crescimento natural. À medida então que os apóstolos pregavam a palavra de Deus, o autor de Atos então vai dizer que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Qual era então o método de crescimento da igreja primitiva? Era o crescimento da palavra de Deus. Quanto mais a palavra de Deus era pregada, quanto mais ela era espalhada, quanto mais pessoas eram alcançadas pelo evangelho, mais a igreja crescia. Mais números de convertidos chegavam à igreja primitiva. Então percebam, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo está dizendo isso para nós. O crescimento da igreja, ele acontece então de maneira natural, orgânico. A gente não precisa ficar forçando a barra. Eu lembro de uma história bem interessante, alguns irmãos aqui o conhecem, né? O pastor Pereira, ficou bem conhecido aqui, hoje ele é um pastor jubilado, mas quem conhece o pastor Pereira, né, ele tem assim, umas tiradas bem cômicas e também muito diretas. Né? Então, às vezes, ele está contando uma piada, ele está te dando uma indireta sem você perceber. E eu lembro que algumas vezes no seminário, né, os alunos perguntavam para ele é um cara muito engraçado, um pastor muito engraçado, né? E alguns dos alunos perguntavam assim para ele, pastor Pereira, o que a gente tem que fazer para que a igreja cresça? Qual é o método? Qual é o meio que nós temos que fazer para que a igreja cresça? E eu lembro que uma vez ele respondeu, não atrapalhe o que Jesus quer fazer. Se você não atrapalhar, a igreja vai crescer. Se você não ficar criando embrólios, a igreja cresce naturalmente. E a pergunta, irmãos, que nós devemos fazer a nós mesmos é se nós não estamos complicando o processo de crescimento da igreja. Será que não somos nós que não entendemos os meios que Deus usa para que a igreja cresça? Será que nós, como igreja, de modo geral, aqui eu não estou incluindo só a nossa denominação, será que nós, como em uma igreja moderna, com talvez um receio de ofender as pessoas, nós acabamos então por diminuir inclusive o poder de transformação que o próprio Evangelho de Jesus Cristo faz? Será que o problema muitas vezes não está em nós, porque as pessoas não conhecem a Cristo? Eu sempre lembro de um professor que ele diz o seguinte, só tem um jeito de o Evangelho não dar certo, irmãos, é você não pregar o Evangelho. Se você não pregar, ele não dá certo. Ele não faz aquilo que de fato ele foi dado para fazer. Mas se você pregar o Evangelho, certamente algo vai acontecer na vida dessas pessoas. Isso nos conduz então à última verdade que nós encontramos aqui. Qual é o objetivo então desse edifício?
Toda edificação tem um objetivo. E qual é o objetivo, então, dessa edificação mencionada pelo apóstolo Paulo? Veja novamente aí os versos 21 e 22. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. No verso 22 ele vai dizer, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus está nos edificando para que Ele possa ser adorado. Notem aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo menciona que está sendo feito um santuário dedicado ao Senhor. Essa palavra dedicado, ela poderia ser traduzida como santo. Deus está criando um templo santo ao Senhor. Deve nos chamar a atenção quando nós olhamos para essa metáfora do edifício. Paulo não fala da beleza do edifício, ele não fala da grandiosidade, do tamanho deste edifício, ele não está preocupado em trazer impressões grandiosas desse templo. Lembra quando os discípulos ficaram impressionados e disseram para Jesus, que pedras, que templo, porque eles ficaram extremamente empolgados, eles ficaram extremamente, então, admirados com o tamanho daquele templo que estava sendo construído. Foi quando, então, Jesus disse que eu vou destruir esse templo e vou construir um novo em 3 dias. Aqui, então, o apóstolo Paulo nos chama a atenção, irmãos, para a santidade deste templo. Ele está dizendo, então, que Deus não está edificando um templo de pedras. Ele não está edificando uma igreja no sentido de uma construção, mas Ele está edificando um templo santo para a sua adoração. Oh, meus queridos irmãos, como nós precisamos resgatar a nossa santidade pessoal e coletiva. Como nós precisamos, irmãos, reavivar este assunto no nosso meio. Como nós entendemos mal esse assunto e nós negligenciamos algo tão importante como isso. Por um lado, nós nos tornamos legalistas, moralistas. Nós nos apegamos às coisas extremamente, ou meramente externas. Por outro lado, nós negligenciamos a nossa santidade, nós caminhamos lado a lado com o pecado, achando que no final das contas tudo vai acabar bem. Há crentes que acham que o pecado não tem consequências. E notem, irmãos, que dentro disso, isso tem algo a nos dizer no que diz respeito ao crescimento da igreja. Porque nós muitas vezes nos fixamos nos números, no crescimento, mas nós nos preocupamos pouco com a santidade da igreja. Nós nos preocupamos pouco, então, com isso. Sim, nós desejamos que a igreja cresça, mas, ao mesmo tempo, irmãos, nós muitas vezes nos adaptamos ao pecado, nós nos conformamos com as fofocas, nós nos amodamos às maledicências. Se nós queremos, de fato, crescer em quantidade, sem cuidarmos de nossa santidade, nós seremos como uma criança doente, que cresceu e se tornou um adulto. Ela era uma criança doente, mas ela não conseguiu resolver os seus problemas, ou seus problemas não foram resolvidos. Agora ela se tornou um adulto doente. Ela continua na mesma condição de doença, só que agora ela é um adulto. Só que agora ela é grande. Ela não conseguiu, então, vencer essa doença. Assim, muitas vezes, a igreja, ela cresce, mas ela cresce doente. Ela tem problemas quando é pequena, e se esses problemas não forem resolvidos, ela vai ser uma igreja grande também, com muitos problemas, com muitas dificuldades. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz algo interessante, ele diz assim, quando a santidade é a principal característica, a unidade aparece por conta própria. Quando a santidade é colocada no centro, muita coisa terá de sair, antes de muita coisa poder entrar. Ele vai dizer, todo avivamento, todo aumento da igreja em sua longa história sempre seguiu esse padrão. Nós temos visto isso na escola dominical, de que não há como nós falarmos de santidade sem falarmos de avivamento ou vice-versa. As consequências, então, das palavras do Dr. Martin Lloyd Jones é que nós devemos começar pela santidade
para que o nosso número aumente. Nós não devemos estar fixados, preocupados, angustiados com respeito, então, ao crescimento da igreja, o seu crescimento numérico. Nós não podemos, então, pensar nisso sem nos preocuparmos, primeiramente, com a nossa santidade. Deus não está simplesmente preocupado com a quantidade, mas Ele está preocupado em que nós sejamos esse templo santo ao Senhor. Irmãos, se não for dessa maneira, nós podemos ter uma igreja cheia. Nós podemos ter uma igreja cheia, então, de eventos. Nós podemos ter uma igreja de muita agitação. Nós podemos ter muitas pessoas. Mas sem santidade, irmãos, essa não será de fato a igreja do Deus vivo. A principal característica, então, desse templo do Senhor é a santidade. É um povo santo, um povo separado. Não quer dizer que a gente não peca, viu, irmãos? Mas é um povo transformado e separado para a glória de Deus. Veja então que a consequência natural disso, então, é que Deus habita nele. Veja aí o verso 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aliás, essa é a promessa que nós vemos em toda a Bíblia. Deus habitará com o seu povo para sempre. É para isso, então, que Ele está nos edificando, para que nós sejamos esse templo, então, santo ao Senhor. Novamente, então, meus irmãos, o apóstolo Paulo deixa claro aqui para nós que o Deus triuno está operando em nossas vidas. Então, veja que o Deus Pai é o sujeito aqui deste texto. Ele está, então, nos edificando para nos tornarmos esse templo santo. Por meio, então, da obra da reconciliação, Cristo é a pedra angular desse novo templo, do qual os apóstolos e os profetas são a pedra de alicerce. O que nós vemos, então, aqui é o Espírito Santo, como essa pessoa, então, que habita em nós. Desse modo, irmãos, como eu disse, embora o Espírito Santo habite em nós individualmente, ele também habita no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, neste templo santo, nesse templo, então, dedicado ao Senhor. Qual é a relevância, então, disso para os efésios? Então, antes deles serem convertidos, muitos daqueles judeus ali, eles achavam, então, que Deus habitava naquele templo lá de Jerusalém. Eles achavam que Deus estava confinado àquelas paredes de pedra. Por outro lado, os efésios, gentios, achavam, então, que os seus deuses estavam nos seus templos pagãos. Artemis, que era uma deusa bem conhecida em Éfeso, eles achavam, então, que ela, de fato, deveria ser adorada. Mas aqui, então, ambos, judeus e gentios, são ensinados aqui por esse texto de que, de fato, Deus está construindo um novo templo. E esse templo, então, é composto de judeus, de gentios, e ele serve, então, para a glória do nome do Senhor. Deus, então, não habita mais em templos de pedra. Deus não habita nesta igreja. Corporalmente falando, nas paredes, mas nós somos a igreja do Senhor. Deus está edificando, então, esse templo santo, dedicado ao seu nome. Diante disso, então, meus irmãos, nós podemos fazer algumas aplicações, algumas verdades, então, que nós podemos levar para a nossa casa hoje. Então, nós podemos deduzir, em primeiro lugar, que a unidade da igreja, então, se resume nessas duas coisas importantes: pureza de vida e pureza de doutrina. Veja então que a igreja, irmãos, é um santuário dedicado ao Senhor, a habitação de Deus no Espírito, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, cuja pedra principal é Cristo, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Por isso, meus irmãos, a igreja não precisa de métodos mirabolantes. Nós não precisamos reinventar o cristianismo. O que cabe a cada um de nós é descobrirmos, então, aquilo que Deus deseja para a edificação e o crescimento da sua igreja. O que é necessário, portanto, meus irmãos, é edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que a igreja precisa constantemente é voltar à sã doutrina. Nós devemos, então, guardar e nos atentar aos ensinos sólidos das Sagradas Escrituras.
É nosso dever, meus irmãos, conhecer e amar os ensinos da Bíblia. Não tem segredo, irmãos. É voltar então àquilo que foi fundamental para a edificação da igreja. O ensino dos apóstolos, os ensinos dos profetas, os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos que a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, então nós precisamos perguntar a nós mesmos o que realmente eu creio. E, infelizmente, o que a gente às vezes encontra na igreja são pessoas que não gostam muito de doutrina, não é? Quando a gente fala, olha, vai ter um culto de doutrina, um estudo bíblico, a gente fala, que negócio chato, que negócio maçante. Não é à toa, meus irmãos, que muitas igrejas têm fechado as suas portas da escola dominical. Não é à toa que muitas igrejas não têm mais culto durante a semana, porque as pessoas não querem mais ouvir doutrinas. As pessoas estão deixando, então, os ensinos das Escrituras. E isso tem levado muitas igrejas ao afastamento do Evangelho. Mas a pergunta é, será que nós de fato estamos preocupados com isso? Será que nós realmente estamos preocupados com a doutrina cristã? Eu faço essas perguntas, meus irmãos, porque nós temos exatamente visto isso, de que muitas pessoas têm se afastado deste conhecimento, e têm dito então que o conhecimento não é relevante, mas muito pelo contrário, ele é extremamente importante para a vida da igreja. Ele é extremamente importante para o povo de Deus, e é algo que nós não devemos negligenciar. Além disso, irmãos, nós temos aqui diante de nós essas três figuras usadas aqui pelo apóstolo Paulo. Ele fala então de uma nação, de uma família e de um edifício. Como a nossa vida seria diferente, irmãos, se nós entendêssemos o que o apóstolo Paulo está colocando aqui diante de nós? Como nós criamos dificuldades, exatamente porque nós não compreendemos aquilo que Deus deseja fazer com a sua igreja. Notem como a nossa vida poderia ser transformada e como nós nos empenharíamos se de fato nós entendêssemos que a igreja é o templo santo, ela é a habitação de Deus e que nós fazemos parte desse processo glorioso. Quantos de nós, irmãos, perdemos a percepção do que é o reino de Deus, porque nós temos uma percepção limitada, equivocada, nós temos uma percepção errada do que de fato é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós achamos que a igreja então se resume simplesmente a este domingo à noite, onde nós nos reunimos, batemos então aqui o nosso ponto, marcamos a nossa presença e está tudo certo, vamos seguir a vida. Domingo que vem estarei aqui novamente. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja, meus irmãos, ela está sendo edificada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, Ele é o edificador desta obra. Nele nós descansamos, por meio de Jesus nós crescemos em graça e em número. De Jesus nós recebemos os ensinos que nos fortalecem. Portanto, meus irmãos, Jesus Cristo é quem sustenta a igreja. Este prédio, essas pedras, elas podem se abalar. Algumas pedras, inclusive, podem cair deste prédio, mas o fundamento, Cristo Jesus, mantém esse edifício de pé. Isso significa, meus queridos irmãos, que a nossa vida e a igreja, elas só encontram um real sentido se elas forem edificadas por Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Nós só poderemos encontrar realmente, irmãos, sentidos para a nossa vida, quando a nossa vida for colocada, então, no centro do Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, que Deus nos abençoe e que Deus edifique não só a nossa vida em particular, mas que Deus edifique a sua igreja, que Deus edifique esta igreja para a glória do seu nome. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. Coloque a sua vida diante de Deus mais uma vez. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado, talvez pensando o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem comigo,
Qual é a minha missão? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Talvez você entrou aqui meio triste, sem saber o rumo do qual tomar, sem saber as decisões que você precisa fazer. Coloque a sua vida diante de Deus nessa hora. Saiba que Deus tem um plano na sua vida. Deus quer edificar a sua igreja. Deus quer edificar a sua vida para a glória do nome dEle. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus nessa hora. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor, sempre presente na nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício em nosso favor. Nós te bendizemos, nós te damos graças e nós te louvamos, ó Deus, pelo teu sacrifício. Nós te agradecemos, ó Santo Espírito de Deus, por tua presença em nossas vidas, por tua presença no meio da tua igreja. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, não só de maneira individual, mas também como igreja do Senhor, a fim de que nós sejamos edificados para a glória e louvor do teu santo nome. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque apesar de nós, o Senhor edifica as nossas vidas, o Senhor transforma a tua igreja segundo a tua vontade. Senhor, abençoa aqueles irmãos que estão em viagem, abençoa aqueles irmãos, ó Deus, que estão enlutados. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que sofrem, Senhor, com doenças. Nós nos lembramos aqui, Senhor, e te agradecemos pela Nina. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo seu Salvador, ó Deus, que está hospitalizado. Pedimos pela vida de cada um deles, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as suas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor também tem nos chamado a cumprir a missão. Que o Senhor possa nos despertar para que nós possamos fazer conhecido o teu santo nome, Senhor. Quer seja para os nossos colegas, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, mas que a tua palavra cresça, Senhor, a fim de que a tua igreja também cresça. Assim nós te louvamos e te bendizemos nesta hora. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós aqui presentes e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.